Fala galerinha, bom dia. Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal Papo de Administrador. Não esqueça de dar seu like. Vá curtindo, vai compartilhando. Pessoal, se inscreva no nosso canal, tá certo? Acione o sininho para receber notificações toda vez que produzimos algum conteúdo novo, ok? Antes de começarmos o vídeo, eu vou apresentar meu livro Jesus, o Homem que Abalou as Estruturas da Humanidade, ok? Code, ISBN, livraria, tudo certinho, tá certo? Esse aqui é meu livro. Pessoal, é o seguinte. Primeiramente eu queria parabenizar atrasado, desculpa porque ontem eu viajei, né? Esse vídeo seria praticamente feito ontem, mas eu dei uma viajada e não consegui produzir o conteúdo. Pessoal, eu queria parabenizar todos os professores ontem, tá certo? Pelo seu dia, né? E fazer algumas reflexões aqui a respeito dessa atividade de professor, né, do Brasil. Pessoal, é o seguinte, os professores hoje em dia no Brasil, né, principalmente os professores do ensino fundamental e médio, né, infelizmente eles são pouco reconhecidos, ganham muito pouco, tá certo? É uma profissão que prepara para todas as outras profissões, mas que ainda não são reconhecidos realmente no nosso país. Existe muita dificuldade, questão salarial, questão estrutural, tudo isso, né, faz com que, infelizmente, a educação no Brasil seja precarizada, como também uma quantidade muito grande de alunos para um professor só. Foi feita algumas pesquisas e pessoalmente eu fiz algumas análises e pude descobrir o seguinte: aqui em Pernambuco, por exemplo, nós temos algumas escolas de referência, que são as escolas aí de tempo integral, que estão tendo resultados muito interessantes, certo? Estão conseguindo aí ter resultados muito interessantes, até mesmo no Enem, seus alunos, né, estão tirando lugares bastante interessantes, sem ser as escolas militares, porque sabemos que as escolas militares, elas realmente tiram os primeiros lugares. Mas essas escolas de referência são as escolas do interior do estado. Por quê? Porque, de acordo com a minha análise que eu fiz, né, minha reflexão, eu vejo que é o seguinte: a única diferença é que no interior do estado, a quantidade de alunos é menor para um professor, e o professor, né, ele consegue fazer uma ponte muito interessante com a família, porque diminui a quantidade de alunos, ele pode ter uma interação interessante com a família do aluno, e aí esse desenvolvimento do aluno se torna, né, mais, vamos dizer assim, mais fácil para o professor, né, ele desenvolver esse aluno, também consegue facilitar bastante o trabalho do professor e acaba que esse aluno ele realmente tira as melhores notas. Essa é a análise que eu fiz, a reflexão, né? Os colégios aqui da região metropolitana, os resultados não são muito interessantes, né? Mesmo sendo os colégios de tempo integral, mas os resultados no Enem não são muito interessantes. De vez em quando a gente vê no interior do estado alguns colégios desenvolvendo alguns trabalhos bastante interessantes, né? E algumas áreas por conta disso. Então, com todas as dificuldades, né, sem contar também que hoje, infelizmente, nós temos, não são todos, né, mas temos muitos professores usando a sala de aula para fazer proselitismo político, ao invés de ensinar e de se preparar, né, para ensinar da melhor forma a sua matéria, se atualizar, fazer cursos. Mas não tenho recursos. Pessoal, hoje em dia nós temos a internet, que é uma ferramenta muito interessante. Você apenas com um notebook, você consegue se atualizar tranquilamente. O que existe de site, de vídeo, etc., que você consegue acessar gratuitamente, tá certo? Para conseguir se atualizar, não está, é muito, não está no gibi, é muita coisa. Então, essa dificuldade dos professores, né, que eles ressaltam, de não ter recursos para se preparar, isso aí é apenas uma falácia. Então, infelizmente, nós temos muitos professores que usam, né, da sala de aula para fazer esse proselitismo político e defender uma bandeira, né? E a gente sabemos que a bandeira vermelha e a esquerda, nós vemos muitos professores, muito casos de professores aí que entram na sala de aula para fazerem proselitismo político e acabam esquecendo de ensinar realmente seus alunos o que realmente deveriam aprender. Não é só pensamento crítico, mas também português, matemática,
biologia e etc. Então, isso aí é uma dica que nós estamos dando aos professores, né? Inclusive, essa semana eu estou lendo o livro do Pascoal Bernardin, né? O Maquiavel Pedagogo. Então, lá ele fala, né, a respeito do foco hoje em dia do ensino, infelizmente, não é desenvolver a questão cognitiva da criança, o pensar, o refletir. Não. Hoje em dia, o foco, infelizmente, é produzir, né, a estética de aquele cidadão ali que realmente governos globais querem, né? Aquela estética daquele cidadão, aquele cidadão que pensa ali dentro da caixa, aquela pessoa que só tem aquele pensamento e nada mais, não desenvolver a questão cognitiva, mas a questão multidisciplinar, né? É isso que estão hoje, infelizmente, introduzindo nas escolas e esquecendo realmente de ensinar. Por isso que eu vejo muito o professor Olavo de Carvalho batendo, né, em alunos, assim, falando, né, questionando alunos por conta dessa questão do analfabetos funcionais. Realmente, eu mesmo sou uma geração que eu graças a Deus estou desenvolvendo hoje, né, já depois de certa idade, eu estou desenvolvendo hoje meu pensamento cognitivo, porque passei muitos anos tendo essa influência, né, de professores que faziam esse proselitismo político, pessoas que não estavam interessados realmente em ensinar, em si, em desenvolver esse proselitismo político, infelizmente, tá certo? E aí, com isso, ocasionou tudo que ocasionou, né? Nós temos aí muitos jovens que são analfabetos funcionais, infelizmente, tá certo? E essa fica a dica, né, para os professores se prepararem, buscarem seu conhecimento, tá certo? Para desenvolver, ok? Pessoal, é isso aí. Aqui encerra o vídeo. Novamente, meu livro, Jesus, o Homem que Abalou a Estrutura da Humanidade, com o ISBN, livraria, tudo certinho, tá certo? Eu só quero agradecer a todos e um forte abraço!